Fechamento de ciclo. Pois é, a gente está às vésperas de mais um eclipse desse semestre, né? Tivemos aí 15 dias atrás, mais ou menos, o eclipse lunar no signo de Virgem. Vocês bem lembram que eu coloquei aqui para vocês, né? Agora a gente vai ter o eclipse solar. Aquele lá atrás, o lunar, ele foi total, foi bem mais intenso, né? Aquela coisa toda da sombra da Terra, ficar cobrindo a lua por inteiro, ficou aquela lua avermelhada, maravilhosa. Dessa vez não é um eclipse total, mas é um eclipse parcial. Mas, ainda assim, teremos um eclipse solar, né? Ou seja, junção aí de Sol e Lua, configurando uma lua nova. Só que no signo de Áries, aí vocês me perguntam, mas como assim, Carol, a gente não entrou no eixo Peixes-Virgem, né? Nó do Norte em Peixes, Nó do Sul em Virgem. Por que a gente está tendo esse eclipse perdidinho aí no meio em Áries? Pois é, porque ele vai encerrar um ciclo que começou lá em abril de 2023. Aí eu convido vocês a buscarem lá na memória o que aconteceu, quais eventos, né, vocês tiveram, vocês passaram, né, naquele momento lá, 2 aninhos atrás, não faz tanto tempo assim, né, em abril de 2023, a gente começou a ter esses eclipses e Áries é o signo do eu, do self, da identidade, dos impulsos, né, da autonomia, do protagonismo da vida, né, de tomar as rédeas nas mãos. A gente tinha Áries na cabeça do dragão, ou seja, o nó do norte, né, do momento era o signo de Áries. Agora é Peixes, né, ele sempre baixa, os nodos são retrógrados. As pessoas perguntam, Carol, meu nodo no meu mapa ele é retrógrado. Todos os nodos lunares são retrógrados, eles caminham ao contrário, né, o que faz com que, saindo de um signo, como Áries, ele vá para Peixes, né, que é o signo anterior e não seu sucessor, né. Teoricamente, a gente poderia pensar de Áries, ele vai para Touro, né, que é a ordem natural, mas é o contrário, eles sobem, né, eles são no sentido contrário. Então, bora lá, por que esse fechamento de ciclo, né, todos esses impulsos, né, que a gente teve, né, como chamado nesses últimos 2 anos, de fato, a cabeça do dragão, ali, o nó do norte, apontando para Áries, incentivou, né, as nossas, enfim, a nossa autonomia, o nosso protagonismo, o nosso brilho, né, a nossa vivacidade, a nossa autenticidade, muitas vezes, né. Isso foi muito bom, como tudo, né, tem um lado bom, um lado ruim, mas obviamente pessoas muito já arianas ou muito fogosas em seus mapas, né, podem ter tido algumas questões ou algumas queimas, né, porque ficou muito fogo, muita coisa, muito elemento fogo ali pairando. Então algumas questões ali na identidade podem ter acontecido. Então eu faço esse convite para que você observe o que aconteceu com você, né, na sua individualidade, porque é isso que conta, é isso que vale, né, na astrologia, a gente poder se auto-identificar, se autoconhecer. Então observa lá, no período desses eclipses, começou em abril de 2023, o que vinha acontecendo com você, né? E sim, agora a gente tem esse eclipse que vai ser uma pausa, né, um momento da gente realmente entender sobre o nosso protagonismo, né? A gente tem aí Sol e Lua, né, teremos agora no dia 29, sábado agora, a gente está há poucos dias, né, quarta, quinta, sexta, a gente está há 4 dias desse eclipse que já está mexendo com a nossa vitalidade, já pode estar tirando um pouco da nossa energia, porque o que é o eclipse solar? É o obscuramento do Sol, né? Então é a Lua durante o dia que vai passar em frente ao Sol, e a gente tem, né, essa sombra, né, da própria Lua ali refletindo no Sol, porque eles têm esse alinhamento perfeito. Lembra? É isso que configura os eclipses. Não, os eclipses não são momentos raros, né, que as pessoas, eles acontecem todos os anos, né, 4 vezes, 5 vezes ao ano. Então não é uma coisa inusitada, como a gente teve agora um alinhamento, né, planetário super bacana, que pode ser visto inclusive a olho nu, né, de olhar para o céu, a gente via assim, né, vários planetinhas juntos, assim, que normalmente a gente não vê. Enfim, tinha uma fileira lá
um alinhamento muito interessante, um fenômeno astronômico, né? Mas sim, esse ano a gente também está tendo muitas mudanças planetárias importantes, né? A gente acompanhou aí o Plutão recentemente, né, entrando definitivamente, por definitivo agora em Aquário pelos próximos 20 anos. A gente vai ter junto com esse eclipse, o que é muito importante, né, vamos abrir esse parênteses aqui bem grandão, que Áries é a bola da vez, né, no sentido de que, primeiro que o Áries agora é o último eclipse, é o último momento de despertar, é o último momento de encerrar um ciclo importante na sua vida. Qual é esse ciclo? Veja lá, né? Esses eclipses já acontecem desde de abril de 2023, então lá no signo de Áries, claro, em graus diferentes, mas veja no seu mapa onde é que está o signo de Áries. Se você tem Sol, Lua, ascendente em Áries, outros planetas pessoais como Mercúrio, Vênus ou Marte, no signo de Áries, para você isso é muito importante, é muito impactante, né? E mesmo que você não tenha esses planetas, né, porque é para o coletivo, é para todo mundo, ainda assim você tem Áries em algum lugarzinho lá do seu mapa, né? Então olha lá em qual casa, em qual área, porque é lá que você precisa encerrar por definitivo um ciclo, né? Então sobre protagonismo, o que precisa ser revisado, revisto, revisitado, né? Você tem agido mais ultimamente ou mais reagido? Como é que esse Áries está dentro de você? Né? Como é que esse carneiro, esse pioneiro do zodíaco está caminhando dentro de você, né? Então, você tem que pensar quem vai ser você depois desse período, né? Se 2023, lá em abril, né, aquilo começou, como é que isso vai se encerrar agora? E quem vai ser você, né, agora, após esse eclipse? Na semana que vem, eu vou vir aqui gravar vídeo, vou conversar aqui com vocês, semana que vem, esse eclipse já vai ter acontecido, então a gente já está se movimentando bastante, né, com todas essas questões. Enfim, o que dentro da sua vida, dentro dos seus aspectos pessoais, você se sentiu mais impulsivo, né? E que isso cobra um preço, é cobrado um preço por conta disso, né? Ou ao contrário, o que eu negligenciei, né? E que está me forçando a um novo recomeço, que eu preciso de um novo recomeço, né? Então, lembra que Áries é esse signo da impaciência, muitas vezes do ímpeto. E como eu falei, para quem já tem muito Áries no mapa, para quem já tem o fogo ali, né, como elemento proeminente, daquilo que chama mais atenção no seu mapa, talvez você tenha sentido, você tenha ido rápido demais em algumas situações, tenha sido impulsivo demais em algumas situações, independente demais, autônomo demais, egoísta demais, né? Em algumas situações, e que preços que eu estou pagando agora, é sobre isso, né? E tá tudo bem, porque agora a gente tem uma renovação energética muito potente, muito importante, extremamente relevante nesse momento, que é o eclipse de Áries. Então ele é um fechamento, ele é um encerramento, então isso é muito legal. Claro que os próximos eclipses vão acontecer agora no segundo semestre, daqui 6 meses, né? Nos signos de Virgem e de Peixes, né? Depois a gente tem o de Peixes e por último de Virgem, e assim vai ser, né? Dentro desse eixo no ano que vem também. Mas Áries está encerrando esse ciclo, então eu queria deixar essa deixa aqui para vocês, né? De como que você trabalha essa energia de Áries, o que você precisa fazer. Lembrando que, e isso é muito importante também, Saturno e Netuno estão caminhando para esse signo de Áries, vocês sabem, né? Eu gravei um vídeo ontem, tá aqui para vocês já, de Netuno em Áries. Netuno entra em Áries no dia seguinte do eclipse, ou seja, é a energia igual, né? Basicamente a mesma energia. Netuno não vai estar fazendo conjunção, vamos deixar isso claro. Ele não estará dentro desse eclipse, ele não estará aspectando com o Sol nem com a Lua, ok, porque isso também muda, né, a caracterização do eclipse quando a gente tem planetas ali. Não é o caso desse eclipse, porém, que né, ano passado a gente teve lá
né? Acho que em 2 eclipses a gente teve Lilith junto, a gente teve Quiron sendo ativado e Lilith, planetas de... né? E num ano regido por Saturno, então realmente feridas foram remexidas, reviradas, né? Revisitadas ano passado com muito fervor, né? Esse ano, por hora, né? O que eu posso dizer para vocês é que não tem Netuno ali, nem Saturno na conjunção, no aspecto com Sol e Lua, mas a gente tem Netuno caminhando para Áries, né? Agora, já nesse instante, né? Junto com o eclipse no dia seguinte. Então, sim, é o momento da gente prestar mais atenção, porque Netuno, como eu falei, fala de espiritualidade, fala da dissolução do ego, enquanto Áries é o próprio ego. Então, olha só aqui, né? A gente está na viradinha de um signo de água para um signo de fogo, ou melhor, de um signo de fogo para um signo de água, né? De Áries para Peixes. Então, a água e o fogo, eles são elementos muito incompatíveis, se a gente for pensar do ponto de vista prático, né, de escola mesmo, de experimento feito em casa, né? A gente pega um fogo, acende uma fogueirinha e pega um balde d'água. Se a gente pega essa água e taca em cima de uma fogueira, o que acontece? A gente apaga o fogo. Se for um fogo pequenininho, a gente apaga o fogo, né? Mas se a gente tá lá no fogão, no forno, e precisa esquentar uma água e coloca em cima da boca do fogão, o que acontece? Né? Essa água esquenta. Quando você vai fazer o seu café da manhã, o seu cafezinho ali, o seu chá, e você põe a chaleira ali, né, com água em cima da boca do fogão, o que acontece? Essa água borbulha, né? Ela borbulha, 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 até que uma hora ela pode, se você esperar muito tempo, essa água pode evaporar por completo. É um jeito da água também acabar com o fogo, mas normalmente a água fica muito enervada, ela fica borbulhante, ela esquenta muito rápido, né? Então, assim, existe uma briga, né, entre o fogo e a água, existe uma divergência dessas duas entidades, né, desses dois grandes elementos. Então, é interessante que vocês pensem também sobre isso, né, porque a gente está numa transição de um planeta muito água, que é Netuno, muito água, né, não só porque ele está em Peixes, mas porque ele rege Peixes também, ele estava domiciliado, ele estava em casa. Imagina um senhor Netuno, o grande deus dos mares, né, das águas, que fala da compassividade da vida, né, do amor romântico, que fala da compreensão de todas as coisas, da unicidade, de que todos somos um, né, que a gente não tem essa separação do ego, somos todos uma coisa só. Então é muito profundo pensar em Netuno, né? Netuno, ele é muito complexo mesmo, porque ele é a dissolução de todas as coisas, ele é aquela névoa que também passa sobre os nossos olhos, né? Sobre a nossa visão, e faz com que a gente não veja as coisas exatamente como elas são, né? Por isso que Netuno é sempre essa lente, né? Muito cor-de-rosa, que às vezes dá uma tonalidade que sai um pouco da realidade, que foge um pouco da realidade. Tá tudo bem, a gente precisa de Netuno, a gente precisa das artes, a gente precisa da cultura, a gente precisa dessa energia lúdica para viver. Senão seria só sobre realidade, sobre a prática, o trabalho, né, a terra, a materialidade. Seria muito duro, né? A gente tem que ter um pouco de tudo, um pouco de terra, um pouco de água, né? Por isso que são elementos complementares, né? A terra, ela nutre a água e a água nutre a terra, né? Então, assim, porque a terra, ela dá forma à água, né? Assim como a água nutre, né? Irriga a terra. Então, elas são ali dois elementos complementares. Mas quando a gente tem o fogo junto com a água, existe uma questão ali, uma briga, né? Assim, uma coisa meio, né? Que enerva, uma coisa enerva a outra, né? Assim como a água acaba com a brincadeira do fogo, o fogo pode, né, deixar a água muito quente, né, irritada, estressada. Então é interessante a gente pensar sobre esse Netuno que vai entrar em Áries e refletir, né, sobre as questões da espiritualidade, da compassividade, da dissolução do ego num signo que fala do ego, que fala do eu, que fala do self, né? Então, sim, né, é bom que a gente pense quem somos nós na nossa própria história, né? Porque esse eclipse vai falar de um signo, né,
que é a Áries, que é o primeiro, que é o protagonista. Então é muito importante que a gente coloque em xeque, literalmente, a nossa identidade, né? Até porque é um eclipse solar que também tira um pouco da nossa energia. Lembra, o Sol é vitalidade, né? Áries é vitalidade também, né? É energia, né? É movimento, é o fogo. Tem a ver também com a espiritualidade, né? Com o calor da intuição, né? E é um elemento muito importante, o fogo, claro. Só que a gente tem que trabalhar isso dentro desse contexto de que um Sol será temporariamente eclipsado pela Lua, né? Ele será temporariamente apagado, né? Ali, metaforicamente, ele vai ficar sem o seu brilho por alguns instantes, ainda que não seja o eclipse total do Sol, não tem problema, né? Ele vai sofrer um eclipse, então terá impacto aí. Vocês percebem que a gente vai passar por um momento que é impactante, que é um fechamento de um ciclo que tem muita conexão com a nossa identidade. Por isso que vocês precisam realmente pensar no que vocês estavam fazendo, trabalhinho de casa, né? Lá em abril, mais ou menos, de abril para cá, o que veio acontecendo, né? O que veio impactando, onde está Áries no seu mapa astral, né? Se falar da carreira, se falar da sua identidade mesmo, se você tem ascendente lá, se falar da sua vida financeira, se falar da sua comunicação, dos cursos que você gosta de fazer, dos seus aprendizados, se falar da sua família, se falar da sua criatividade dos seus filhos, da sua saúde, da sua rotina, dos seus relacionamentos, em qual área você vai ter que encerrar um ciclo, vai ter que repensar o seu protagonismo, entender que situações você passou em que você mais agiu do que reagiu, né? Então, é interessante. E com esse Netuno, com certeza, abrilhantando Áries, entrando, né, no signo de Áries, vai rolar um certo caos momentâneo, porque é uma mudança, né, intensa, de uma era, né, de mais alguns bons anos aí pela frente, pelo menos uns 14, entre 13 e 14 anos, Netuno vai ficar no signo de Áries. Então, é interessante, né? Então, a gente precisa também tomar cuidado, obviamente, com as nossas decisões mais impulsivas, evitar agir só pela emoção, né? Questionar, se questionar, aprender a fazer isso. Quem não faz tem que aprender a fazer isso, né? Dessa liberação de sermos mais autênticos, isso é fundamental, né? E se algo desmoronar aí na sua vida, tenta aceitar, porque, claro, eclipse não é catástrofe, tá, gente? Mas às vezes coisas precisam sumir, desaparecer, né? Se desintegrar, desmoronar, que seja, da sua vida, para que você busque algo um pouco mais autêntico. Então é importante isso, né? É um eclipse que realmente vai fazer com que a gente equilibre aí a nossa ação com a nossa intuição, né? Junto com essa entrada de Netuno em Áries, que vai fazer com que a gente equilibre essas duas coisas, né? O movimento, a ação, com a minha forma de intuir, sentir, né? Então, que a gente leve isso para o lado mais positivo, né? De Netuno em Áries, pressentindo as coisas boas, agindo pioneiramente ou mais rapidamente em prol de ações, né, a favor do outro, né, que beneficiem o outro, que sejam compassivas, que tenham amor, né, pelo outro, enfim, foquemos nesse copo cheio, né, porque sempre são muitas questões, né, de mudanças. Esse ano a gente vai ter agora, né, Netuno, depois a gente vai ter Saturno, depois a gente vai ter Urano, e depois a gente vai ter Júpiter, todos esses planetas, né, sendo que 2 são geracionais aí, Plutão, que já foi, entrou legal, e é uma nova era em que vivemos, né, e Netuno, que é um planeta importantíssimo, né, que fala da dissolução do ego. Então, com Áries, ele vai ficar... Espero que a gente entre assim no movimento de dissolução de ego, ou pelo menos essa experimentação acerca disso, né? Sobre esse assunto, que seja importante, porque é urgente, mas é óbvio que podem haver aí novas lideranças, novas formas de liderar, de forma mais intuitiva, de forma mais calma, de forma mais compassiva, já que a gente está no signo de Áries,
trazendo esse Netuno. Tem muitas coisas aí, né, que podem remexer, mas o assunto da live, do vídeo de hoje é o eclipse. Então, busque aí dentro, primeiro, liçãozinha de casa, o que você estava fazendo em abril de 2023, anota isso, remexe aí da sua cachola, que não é tão longe assim, e tenta fazer esse fechamento agora, porque esse eclipse vai te dar todas as dicas do que é melhor e daquilo que realmente ainda tá aquela faísquinha de Áries, daquele foguinho ainda, que você fala, tá, tô entendendo, tô sacando onde é que a coisa tá pegando, e é aí que eu tenho que mexer, é aí que talvez existam algumas perdas, mas que vai ser importante pro meu desenvolvimento. E é isso, conta aqui pra mim, põe aqui no vídeo se você gostou, como que isso está te impactando já, porque estamos às vésperas do eclipse solar, que é muito mais impactante do que o lunar, no meu ponto de vista, muito mais coisas acontecem, né? E me conta aqui como você está se sentindo, eu quero saber. Beijo, até o próximo.